Decisão não terminativa. E projeto de lei do Senado número 14 de 2010. Altera a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, para prever tipo penal para a autoridade policial que não adotar as medidas legais cabíveis para a proteção de mulher em situação de violência doméstica, se da omissão resultar lesão corporal ou morte. A autora é da senadora Rosalba Ciarline, que hoje é governadora do Rio do Norte. E a relatoria está a cargo da senadora Ângela Portela. O relatório é pela rejeição do projeto de lei do Senado número 14 de 2010. Em 10 de 4 de 2013, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o parecer favorável ao projeto. Em 18 de setembro do ano passado, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou o parecer contrário ao projeto. A votação será simbólica. Concedo a palavra à senadora Ângela Portela para proferir a leitura do seu relatório. Muito obrigada, senhor presidente. Em exercício, senador Cacildo Maldana. Esse projeto de lei, ele acrescenta o artigo 12A, Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, para instituir novo tipo penal aplicável à autoridade policial, que no caso de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher ou na sua iminência, deixar de adotar as medidas protetivas previstas nos artigos 10, 11 e 12 desta lei e, do fato, resultar morte ou lesão corporal da vítima. Vamos à análise deste projeto que já foi aprovado lá na CCJ e rejeitado na Comissão de Direitos Humanos. Destaco inicialmente que a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPMI, sobre a violência contra a mulher, estudou com afinco o tema e, no seu relatório final, descreveu o quadro da violência de gênero no Brasil. Segundo o mapa da violência de 2012, os homicídios de mulheres cresceram 217,6% nos últimos 30 anos. O Brasil ocupa uma desonrosa 7ª posição mundial entre 84 países pesquisados no que diz respeito à quantidade de feminicídios. Para diagnosticar essa situação e propor medidas concretas para conter o crescimento de violência doméstica e familiar contra a mulher, a CPMI fez 37 reuniões em pouco mais de um ano, visitou 17 estados brasileiros, colheu informações também dos demais estados e investigou ao menos 8 casos marcantes. O que se constatou foi que os problemas não se restringiam ao atendimento às vítimas nas delegacias de polícia, mas à deficiência de todo o sistema de proteção à mulher, compreendendo o atendimento, assistência, prevenção e repressão da violência de gênero. Diante desse quadro, nos moldes do que expressou a CDH em seu parecer, criar um novo crime para punir apenas as autoridades policiais configurará tratamento desigual para com os demais agentes públicos integrantes desse sistema, posto que a implementação das medidas protetivas de urgência depende de prévia manifestação do Ministério Público e, finalmente, de provimento judicial de natureza cautelar. Some-se a isso a precariedade da infraestrutura material e de pessoal das diversas delegacias especiais de atendimento à mulher, DEAN. Quanto a isso, transcrevemos o seguinte trecho do relatório final da CPI da violência contra a mulher. Nos 17 estados visitados e em 19 diligências realizadas em delegacias da mulher, a CPMI constatou o abandono ou, no mínimo, a pouca importância das delegacias de polícia para a segurança no país. A situação de abandono deve-se à falta de investimentos na segurança pública dos estados. Não houve estado visitado pela CPMI em que os secretários de segurança ou seu representante não mencionasse os poucos recursos financeiros, a insuficiência de servidores e a necessidade de concurso público para completar o quadro, que, aliado aos baixos salários, contribui para o abandono da profissão e o sucateamento das delegacias.
Além do quadro de servidores insuficiente para a demanda de registros policiais, a estrutura física das delegacias, na grande maioria dos estados, revela a precariedade material desse equipamento de segurança pública. A ausência de servidores também é responsável pelo quase total inexistência de plantões 24 horas e nos finais de semana na maior parte das DEANs. A insuficiência de servidores tem sido a justificativa de grande parte das delegacias visitadas para que o registro dos boletins de ocorrência e a tomada de depoimento das vítimas e ou testemunha não se efetuem no mesmo momento. Assim, inúmeras DEANs registram a ocorrência e agendam a tomada do depoimento para outra data. O agendamento tem sido um obstáculo ao andamento dos inquéritos, pois nem sempre as mulheres retornam. Além disso, não há informação ou controle sobre o número de mulheres que desistem ou não retornam na data aprazada em razão do adiamento ou de fato mais grave que possam ter acontecido em decorrência do agendamento. Essa situação foi constatada nas DEANs de Maceió, Manaus, Curitiba, Florianópolis, Vila Velha, Boa Vista e Salvador. A CPMI considera muito grave a prática do agendamento das oitivas das vítimas, que deveriam ser ouvidas no registro da ocorrência ou, na prática, impede o acesso à justiça. Outro problema relacionado a este fato é a demora injustificável da investigação policial dos crimes de violência doméstica, pois a autoria e endereço é quase sempre certa e a investigação é bastante simples. Basta ouvir vítimas e agressores em cerca de 90% dos casos. Tais oitivas e eventuais procedimentos poderiam ser feitos em uma semana ou, no máximo, no prazo legal, em 30 dias. Os despachos burocráticos incitos ao inquérito policial não atendem às necessidades de agilidade da investigação desse tipo de crime, devendo existir um procedimento de investigação simplificado. Situação igualmente grave foi verificada pela CPMI na diligência realizada na Delegacia de Manaus, em 22 de 11 de 2012, onde 4.700 inquéritos encontravam-se parados desde 2006 devido à insuficiência de servidores. A situação estava sendo investigada pela Corregedoria, mas revela a situação dramática enfrentada pela delegacia especializada, que, sem pessoal em número satisfatório, não consegue concluir os inquéritos que se acumulam diariamente. A consequência desse acúmulo será a prescrição de muitos crimes e, consequentemente, o descrédito do sistema de justiça para as vítimas e prejuízos para a imagem das DEANs. Na Delegacia de Boa Vista, conforme a diligência realizada em 10 de 12 de 2012, a CPMI constatou as péssimas condições de funcionamento da DEAN. Desde outubro de 2011, a delegacia estava sem telefone, sem internet, o boletim de ocorrência estava sendo feito no Word, não tinha funcionário administrativo, sem combustível e funcionava provisoriamente na Associação de Surdos e Mudos. O prédio encontrava-se em péssimas condições. E aí, senhor presidente, eu tive a oportunidade de, junto com a senadora Ana Rita, que é relatora da CPMI, participar dessa diligência na Delegacia de Boa Vista. E a situação realmente era de muita precariedade. Na diligência realizada na DDM de São Paulo, que ostenta a placa de primeira delegacia criada no Brasil, a CPMI constatou que o prédio da delegacia apresentava rachaduras, infiltrações, pintura descascando, indicando a necessidade de reforma. Situação semelhante foi identificada pela CPMI na Delegacia da Mulher de Fortaleza, que funciona em um prédio mal conservado. Fato também observado pela CPMI é que a grande maioria dos servidores das delegacias e dos policiais civis em geral não está preparada ou capacitada para o atendimento às mulheres. Apesar do volume de recursos destinados às capacitações, estas parecem não produzir o efeito desejado. Esse relatório, número 1 de 2013, do Congresso Nacional, em junho de 2013, consta no relatório da CPMI. Ou seja, os delegados de polícia não são os únicos agentes estatais responsáveis pelas medidas protetivas de urgência. E, ademais, nem sempre constam por uma estrutura adequada para se desincumbirem das suas tarefas. Portanto, não é punindo os delegados de polícia em tema de violência contra a mulher
que melhoraremos o enfrentamento da questão. Por fim, nem é preciso repisar que o direito penal possui caráter subsidiário e fragmentário, só devendo ser aplicado sobre as mais graves agressões e bens jurídicos, e depois que os demais ramos do direito tenham se apressado insuficiente. Então, senhor presidente, meu voto é pela rejeição do projeto de lei do Senado número 14 de 2010. Considerando a grande rede de proteção que deveria ser ampliada e aperfeiçoada, não considero justo que apenas os delegados, que apenas os agentes que prestam serviço nas delegacias sejam punidos em casos de violência contra a mulher. Por isso, nosso voto é pela rejeição. Buenas. Em discussão, o relatório da senadora Ângela Portela sobre esse assunto de, em caso a mulher sendo violentada ou agredida e que resultar em lesões graves ou morte, a autoridade policial, que tipo de pena se aplica à autoridade policial responsável. Na comissão, na CCJ, pelo que eu vi aqui, esse projeto foi aprovado. Na Comissão de Direitos Humanos foi rejeitado. E aqui na Comissão de Assuntos Sociais, pela relatoria da eminente senadora Ângela Portela, também não acolhe a proposta. Senhor presidente. Em discussão, essa matéria. Senhor presidente. Com a palavra, o eminente senador Paulo Paim. Eu já acompanhei... aviso de antemão que já temos número suficiente, depois da discussão, naturalmente, para colocarmos em votação. Eu acompanhei esse debate na Comissão de Direitos Humanos. Lá já votei na mesma posição que aqui assume a senadora Ângela Portela. Ela e a senadora Ana Rita fizeram um brilhante trabalho na CPMI de combate à violência à mulher e tem todos os instrumentos e todos os subsídios para dar esse parecer, que para quem olha pode dar impressão, devido ao título da emenda, mas a análise que elas fizeram com a profundidade devida faz com que, com maior tranquilidade, eu acompanhe a relatora pela rejeição do projeto. Continua em discussão a matéria. Não havendo quem mais quer discutir, encerro a discussão e coloco em votação o relatório da senadora Ângela Portela. Os senhores senadores e senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado pela unanimidade dos senhores e senhoras senadoras presentes. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão contrário ao projeto de lei do Senado número 14 de 2010. A matéria, desta forma, vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Naturalmente, essa matéria deve ir a plenário do Senado.